E aí, pacientes do YouTube, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu estou aqui para dar uma aula de biologia, começou as aulas de biologia, e esse tema, ecologia, vou te falar, serve tanto para o sexto ano, tanto para o ensino médio, porque é um tema que é central, entendeu? Desde o sexto ano você vai aprender esse tema, até o ensino médio você vai aprender esse tema. E esse tema é muito importante, tanto para as provas da escola quanto para o Enem. Cai muito no Enem essa matéria. Essa matéria é uma matéria geral que é importantíssimo. A biologia explora muito esse tema, ecologia. Então vamos começar. O que é ecologia? Ecologia é nada mais, nada menos que o estudo da casa. É o estudo das relações dos seres vivos entre si no ambiente. Ou seja, as relações, como eles se interagem com o ambiente, tanto como eles se interagem com o meio, como eles fazem isso, porque tem um propósito, certo? E vamos primeiro lembrar o seguinte: no ecossistema, né, no estudo da ecologia, temos a chamada biodiversidade, que é o que? É a junção de fatores bióticos com os fatores abióticos. Agora chegamos nesse ponto. O que são fatores abióticos e bióticos? Abióticos são os fatores não vivos, são os seres não vivos, seres abióticos. Como assim seres não vivos? Oxigênio, luminosidade, pH, salinidade, isso tudo é fator abiótico. O oxigênio, o gás carbônico, o sol, isso tudo aí é fator abiótico, seres não vivos. Seres abióticos são seres não vivos. Os seres abióticos já são seres vivos. Qualquer tipo de ser vivo, gato, cachorro, isso não importa, mas fator biótico é os seres vivos e abiótico seres não vivos. Agora vamos fazer o seguinte, vamos lembrar os conceitos gerais. Habitat. Habitat onde o indivíduo vive. Tipo, esse é meu habitat natural, certo? E que mais? Onde o indivíduo vive. Tipo assim, o habitat do bicho preguiça é a floresta. Esse é o habitat do bicho preguiça, entendeu? O habitat é o local onde o ser vivo vive, ok? Nicho ecológico. O que é isso? Nicho ecológico é como se fosse o trabalho do ser vivo no ambiente. O objetivo dele é fazer aquilo no ambiente. Um exemplo. Meu nicho ecológico é o quê? Eu acordar, escovar o dente e estudar. Esse é meu nicho ecológico. Estudar, então eu sou estudante. O meu propósito nessa vida é ser estudante, ok? Um nicho ecológico, por exemplo, de um cara que é advogado. Um exemplo, sei lá. Esse é o nicho ecológico dele. Ele estudou, é advogado e trabalha por isso. O nicho ecológico dos indivíduos no ambiente. O nicho ecológico da formiga é o quê? Trabalhar, pegar as folhas para juntar a comida para o inverno. Esse é o nicho ecológico. É tipo o trabalho do ser vivo no ambiente, entendeu? Aí você se pergunta, se um ser vivo tem um nicho ecológico parecido com outro, tipo exemplo, o tigre tem um nicho ecológico da onça, o mesmo nicho ecológico. Ele caça à noite e tem o mesmo nicho ecológico. Daí vem a competição. Se eles se encontrarem para pegar aquela presa, eles vão competir por ela, certo? Então, o nicho ecológico com as mesmas espécies, sei lá, tipo felinos, vai dar um problema, vai dar uma competição. E competição para ecologia é boa? Para o ambiente é bom? Não. Por quê? A competição, ela vai, tipo um exemplo, vai comprometer a longevidade da espécie. Como assim longevidade? Quanto tempo a espécie vive. Então, o nicho ecológico, ele vai dar, tipo, ele vai desequilibrar a cadeia, entendeu? O nicho ecológico não, perdão, desculpa. A competição vai desequilibrar a cadeia, entendeu? E então o nicho ecológico é muito importante porque é o trabalho do indivíduo no ambiente, entendeu? Agora vamos lá, população é um conjunto de indivíduos da mesma espécie. Isso é uma população. Uma população de formigas, uma população de hipopótamos, uma população de abelhas. Isso é uma população. São conjuntos de indivíduos da mesma espécie vivendo em seu habitat. Isso é uma população, entendeu? Uma comunidade, um conjunto de populações, ou seja, de vários indivíduos de espécies diferentes em um só habitat. Um exemplo abelha, exemplo tigre, um exemplo
bicho preguiça, tudo todo um conjunto de populações de espécies diferentes no mesmo lugar. Isso é uma comunidade. Agora vamos conceituar o seguinte. Vou dar uma olhada. Vamos conceituar o seguinte. O que é cadeia e teia alimentar? Existe diferença. Cadeia alimentar. Um ser vivo se serve de alimento para o outro. Mas vamos pegar esse conceito bem antigo. Temos os produtores e os consumidores. Quem são os produtores? As plantas? Só. Pode ser só, né? Mas os produtores são aqueles seres vivos que têm a capacidade de produzir o próprio alimento. As plantas, não é? Por quê? A planta faz fotossíntese, quimiossíntese, ela consegue produzir o próprio alimento. E assim, tem um acúmulo de energia para ela, entendeu? Essa energia vai servir de alimento para outros animais. Os outros animais precisam dessa energia. Então vamos lá. As plantas servem de alimento, por exemplo, para o grilo. O grilo serve de alimento para a rã e a rã serve de alimento para a cobra. E a cobra serve de alimento para o gavião e o gavião para o tigre e o tigre, entendeu? É assim. Agora vamos pensar o seguinte. A energia que o grilo conseguiu com a planta vai diminuindo ou vai aumentando? Vamos pensar o seguinte. A planta, ela consegue muita energia por causa da fotossíntese. Ela consegue produzir o próprio alimento. O grilo tem a mesma energia que a planta? Não, diminui um pouco. Cada fator vai diminuindo, cada nível trófico vai diminuindo. O grilo que serviu de alimento para a rã vai ter a mesma energia que ele adquiriu? Não, vai diminuindo. Por quê? Porque os animais eles vão queimando energia a partir do momento que se movimentam. O movimento queima energia, entendeu? Agora é importante, os consumidores. Consumidores somos nós, ou qualquer tipo de ser vivo. Os consumidores são aqueles que correm atrás do alimento. O grilo correu atrás da planta e comeu, não é? A rã correu atrás do grilo e comeu, não é? Isso são seres consumidores, entendeu? Os consumidores que correm atrás do próprio alimento, entendeu? Agora vamos continuar. Os decompositores. Quando um animal morre, ele se decompõe, certo? Vira tudo osso, né? Uma hora vai virar osso. Então, os seres decompositores são compostos por fungos e bactérias. Os fungos e bactérias vão fazer o trabalho. O trabalho deles é se decompor, né? O alimento, quando o ser vivo morre, ele vai lá e come. Mas para que isso? Porque esses seres vivos, esses seres vão ser de grande importância para o solo, porque eles vão, a partir do momento que eles devoram, né, o ser vivo morto, ele vai adquirir energia e essa energia vai ser posta para o solo e isso vai transformar em oxigênio, vai fazer todo um processo. Isso se chama, para algumas bactérias, de nitrobacters, que pega o nitrogênio e lança no solo. E o nitrogênio vai... Isso aí já é outro ciclo de biogeoquímicos, tá? Mas é de grande importância os seres decompositores. E você sabe, né? Quando a gente morre, os seres decompositores vão lá e comem a gente, né? Agora, qual a diferença entre cadeia alimentar e teia alimentar? Cadeia alimentar, cada ser vivo ocupa seu próprio nível trófico. Eu falei lá da planta, do grilo, da rã e tal. A teia alimentar, um ser vivo pode ocupar diferentes níveis tróficos. Um exemplo, o gavião pode comer também a rã. Ou pode comer também o grilo. Ou a cobra pode comer o grilo. Entendeu? Ou a rã pode comer a cobra. Mentira. Entendeu? Mas teia alimentar, cada ser vivo pode ocupar diferentes níveis tróficos. Ela pode comer tanto faz, entendeu? A gente pode comer a rã. A gente pode comer o grilo. E a gente está lá longe, entendeu? Aí a gente pode adquirir um nível de energia maior, entendeu? Por isso. Então, cadeia alimentar, onde cada ser vivo ocupa o seu próprio nível trófico. Teia alimentar, cada ser vivo pode ocupar diferentes níveis tróficos, ok? Agora vamos lá, relações biológicas. Existem as relações biológicas harmônicas, do bem, desarmônicas, do mal. Eu falo assim, né?
existe a relação intraespecífica e interespecífica. Lembrando, intraespecífica da mesma espécie, interespecífica de espécies diferentes. Vamos lá. Harmônicas, vamos lá, intraespecíficas da mesma espécie. Um exemplo, sociedade e colônia. A sociedade é o quê? A divisão de tarefas de indivíduos que vivam fisicamente unidos. Um exemplo é a sociedade das abelhas. Eles se dividem em tarefas, entendeu? E eles vivem unidos, entendeu? Os indivíduos que, um exemplo, as abelhas da mesma colmeia, eles vão lá, se dividem as tarefas para conseguir o mel, entendeu? É tipo isso. Sociedade, eles se dividem o trabalho. Colônia é diferente. Vivem fisicamente unidos, mas não dividem tarefas. Um exemplo é a colônia de corais. Eles vivem juntos, mas não vai dividir tarefa, entendeu? Cada um faz de uma maneira diferente, entendeu? Agora, as desarmônicas do mal, né? Competição, canibalismo. Isso são dois exemplos, entendeu? A competição é o quê? Aquilo que eu falei. Se um ser vivo tem o mesmo nicho ecológico do outro, vai ter uma competição. Disputa de dois machos por uma fêmea. Um exemplo, leão disputando por uma leoa. É uma competição, certo? Então, esse é o nicho ecológico deles, reprodução. Eles precisam se reproduzir, certo? Então, há uma competição aí. Isso é bom para a ecologia, como eu falei. Não porque pode prejudicar a espécie, isso, entendeu? É um dos exemplos, entendeu? O canibalismo é quando uma espécie come a própria espécie. Exemplo, faz o consumo da própria espécie. Como assim? Existe. Existe com a gente, um animal não vai ter, né? Então, é a prática de indivíduos que se alimentam da própria espécie. Mano, exemplos vários podem ser a viúva negra. Que mais? Os grilos, as rãs. Várias espécies. Quando o animal está com fome, ele come qualquer coisa. A gente também fica 2 meses sem comer, pra ver que você não come, né? Seu amiguinho aí. Então, relações interespecíficas agora, de espécies diferentes. Temos mutualismo, protocooperação, comensalismo e inquilinismo. Vamos lá. Vamos começar primeiro com mutualismo. Relação na qual os dois indivíduos se beneficiam, porém necessitando ficar sempre juntos. Os dois vão se beneficiar, mas os dois precisam ficar juntos. Um exemplo assim é os líquens. Os líquens, os fungos. Existe uma bactéria no intestino, que eu esqueci o nome, que se a gente não tivesse essa bactéria, a gente não ia sobreviver. Porque o intestino precisa dessa bactéria que quebra moléculas de glicose que ainda não foram digeridas, entendeu? E a gente precisa dessa bactéria que quebra essas gorduras, essas glicoses, porque se a gente não tivesse, a gente não teria o controle do intestino, a gente não ia sobreviver. Então, esse é um exemplo, né? Essa bactéria que a gente precisa estar dentro do intestino é uma relação mutualística, né? De mutualismo. Protocooperação, relação no qual os dois indivíduos se beneficiam, mas não necessariamente não precisam viver juntos, né? Um exemplo, peixe-palito e o jacaré. Quando o jacaré come, ele fica com aquelas negocinho no dente. Aí o que ele faz? Ele abre a boca, aí vem um passarinho e come os restinhos que estão dentro do dente. É nojento, mas é verdade. Essa é uma relação protocooperativa, digamos assim. É uma relação de protocooperação. Os dois indivíduos se beneficiam, mas não necessariamente precisam ficar juntos. O peixe-palito vai lá, come e depois vai embora. Não precisa ficar junto. Temos agora o comensalismo. O comensalismo é o que? Relação na qual os dois se beneficiam de restos alimentares do outro. Quando você vê lá o Animal Planet, sei lá, qualquer coisa, o Globo Repórter, tem sempre um tubarão que fica em cima, não é? E tem sempre um bicho que fica embaixo, não é? Você não já viu isso? Um bichinho que fica embaixo. O que é isso? O tubarão, quando ele come, vai saindo o resto que ele comeu. E esse bichinho fica lá aproveitando e comendo também, porque ele não caça. Então ele come tudo que cai na boca do tubarão, ele vai lá e come. E assim, prejudica o tubarão? Não prejudica. Beneficia um ser vivo, não beneficia o outro. Para o tubarão, tanto faz como tanto fez, entendeu? Então, comensalismo, relação em que um se beneficia e o outro não vai fazer diferença para ele, entendeu?
Então, um exemplo é o tubarão e o peixe-palito, entendeu? Inquilinismo, relação onde temos um ser vivo vivendo dentro do outro. Sendo que esse ser vivo, o hospedeiro, digamos assim, ele não vai fazer de importância para ele, vai beneficiar o outro ser vivo, mas também não vai fazer de importância para ele, entendeu? Então, inquilinismo é a relação onde temos um ser vivo vivendo dentro do outro. Um exemplo, quem viu o Nemo, né? Você lembra do Marlin? Dentro da anêmona. A anêmona é o hospedeiro. E deu algum prejuízo à anêmona? Não. Então, é uma relação inquilinista, digamos assim, né? Relações desarmônicas agora, entre espécies diferentes. Vamos lá. Predatismo. Predatismo, leão e hiena. Leão zebra. É uma relação de predatismo. Relação na qual temos um ser vivo se alimentando do outro de outra espécie. É uma relação de predatismo. Amensalismo. Relação onde temos um ser vivo liberando algo, uma substância que inibe o crescimento da outra espécie. Vamos citar aqui as algas poríferas, pirrófitas, né? Digamos assim. As pirrófitas vermelhas. Eles inibem, ele tem uma substância química que solta no ambiente e inibe o crescimento das outras espécies. Um exemplo é essas algas pirrófitas, entendeu? Parasitismo. Tem um programa no Discovery Channel que eu amo de muito, que é Parasitas Assassinos, ou Monsters in You. É muito bom, vocês têm que ver, né? É a relação entre o parasita, que é sempre menor e geralmente em maior quantidade do que seu hospedeiro. Por exemplo, piolho homem. Não tem muito piolho. Quando você pega piolho muito, é um parasita, porque ele suga nosso sangue. Ele se beneficia com o nosso sangue, entendeu? Pra gente dar prejuízo, dar coceira. Isso pode futuramente dar um problema se você não tratar, entendeu? Tem aquela coisa, entendeu? Então, parasitismo é a relação entre o parasita, que é sempre menor e maior em quantidade do que seu hospedeiro. Bom, ecologia é basicamente isso. Serve tanto para matéria de sexto ano quanto matéria do ensino médio. Então, se você está aí assistindo, se você é um pacientezinho do YouTube, clica em gostei aí, vai ter mais aulinhas aí, e é isso aí. Se você é do ensino médio, clica aí e vamos lá. Se inscreve no canal, clica em gostei e fica atento para outros vídeos, entendeu? É isso aí, começando as aulas de biologia maravilhosas. E é isso aí, valeu!